Sim, muito bem. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado por terem vindo aqui em nome da Fundação Rui Cunha. Eu vou tentar respeitar o formato informal desta sessão, não é? Temos aqui uma mesa redonda. Antes de avançar, no entanto, uma palavra de agradecimento à Fundação e gratidão, que sempre tem feito tanta coisa pela divulgação do direito de Macau. Acho que é uma homenagem devida e parece-me também que o tema de hoje será de grande interesse para os práticos do direito, para os advogados. Portanto, também aqui uma área onde se calhar há pouco a acontecer em Macau, não é? Em termos de formação e de estudo, matérias mais práticas, mais interessantes para os advogados. Muito bem, isto para apresentar um bocadinho esta mesa, eu vou passar a palavra imediatamente ao Dr. Hugo Fonseca, que vai falar do direito de preferência como limite à transmissão de ações, este é o tema dele. Depois falará o Dr. Rui Oliveira sobre a garantia flutuante, essa figura nova do direito comercial de Macau. Sem mais delongas, Dr. Hugo Fonseca, quer iniciar? Muito obrigado pelo uso da palavra. Eu sei perfeitamente que este é um tema, de que me propus vir a falar, que normalmente é tido como árido e como desinteressante, não temos que fugir da palavra, no quadro do direito societário, no quadro do direito das sociedades comerciais. Mas, de qualquer modo, o objetivo também deste nosso encontro é apenas o de, com toda a simplicidade que é possível, falarmos, grosso modo, neste e noutros temas, consoante quem está aqui também o quiser fazer. Eu começaria por dizer que o direito de preferência, não é? Como limite, como constrição à transmissão de ações, eu vim falar sobre a transmissão de ações e, portanto, isso significa que só vou falar de sociedades anónimas, não é? Por uma questão até de organização do tempo. E o direito de preferência ocupa aí um papel central, porque, tipicamente, foi sempre um mecanismo, chamamos assim, preferencial, de limitação e de constrição à transmissão de ações. Primeira questão que se pode colocar nesse domínio, aliás, uma questão tradicionalmente colocada, é de saber se este direito de preferência, que está estatutariamente consagrado, é ou não um mero pacto de preferência, tal como está regulado no Código Civil. No Código Civil de Macau, concretamente, já que estamos na região administrativa especial de Macau, e, portanto, podemos cingir a nossa análise ao Código Civil de Macau. Bom, e a minha resposta aí, quanto a essa questão, é indubitavelmente que não. Vale a pena fazer caixinha, como se costuma dizer em bom português, a respeito desse assunto. Ou seja, eu acho que o direito de preferência, eu e muito boa gente, não é? Entre o mais, o professor Augusto Teixeira Garcia, que comunga da mesma opinião. O direito de preferência, enquanto limita a transmissão das ações, quando estatutariamente consagrado, tem um papel integralmente diferente que faz afastar essa figura de direito de preferência estatutariamente consagrado dos vulgares pactos de preferência disciplinados no Código Civil. O que é que nós sabemos em geral sobre os pactos de preferência? Bom, sabemos que, aliás, de acordo com o próprio Código Civil, que o pacto de preferência é um convênio, é um acordo, não é? Celebrado entre duas ou mais partes, claro, de acordo com o qual o preferente pode fazer sua a coisa que é projetada a alienar. Isso, desde logo, torna aqui relevantíssimo
a comunicação para preferir. Ou seja, o obrigado à preferência, aquele do sujeito, pessoa coletiva ou individual, que está obrigada a dar preferência, de acordo com esse acordo, passa a redundância, tem que comunicar ao preferente as condições do negócio que projeta realizar de alienação de um determinado bem. Bom, este é o pacto de preferência genericamente descrito, tal como está previsto no Código Civil e como saberão. A questão tem que ver, quando falamos do direito de preferência como limita a transmissão das ações, como sabermos, bom, desde logo, se essa preferência estatutária tem ou não, ou deve ter ou não, as mesmas características dos pactos de preferência. E claramente que não. Até porque, quanto mais não seja porque, e essa é a principal razão, portanto, quanto mais não seja, provavelmente até nem é uma expressão feliz. Mas, por uma razão muito simples, é que o direito, como é evidente, uma linguagem um bocadinho funcionalística demais para meu gosto, mas o direito não pode aliar-se dos interesses práticos. E, portanto, quando um direito de preferência está consagrado estatutariamente, ele serve, antes de mais, para que os sócios de uma sociedade anónima possam ter uma palavra a dizer naqueles que não são sócios, quando desejam entrar na sociedade, por mor, nomeadamente, de um negócio em que um sócio da sociedade anónima almeja alienar ações suas a esse terceiro, esse estranho em relação ao grêmio societário. Bom, claramente, que a consagração do direito de preferência nesta sede concreta e muito específica visa vedar a entrada de estranhos no grêmio social, na sociedade. E, portanto, o regime deste direito de preferência tem que ter isso em vista. Isso parece-me absolutamente claro. Aliás, muitas vezes eu costumo invocar a esse mesmo propósito o artigo 4º do Código Comercial, que é um artigo muitas vezes esquecido. Normalmente os artigos das partes introdutórias dos códigos são muito esquecidos. O artigo 4º do Código Comercial diz-nos logo, quanto à aplicação do direito subsidiário, que o direito privado comum, isto é, o direito civil, só se aplica nos casos em que não haja analogia suficiente com normas de direito comercial. Isso é muitas vezes esquecido, aliás, isso foi invocado claramente no expressis verbis num parecer já de 2007, pelo professor António Pinto Monteiro, que eu aproveito para daqui cumprimentar. Dito isto, o que é que me parece importante sublinhar? E sem mais delongas, até porque reconheço que numa apresentação muito simples sobre o tema, interessa irmos aos pontos essenciais que estavam presentes no programa da apresentação. Bom, primeira questão, sabermos se este direito de preferência goza ou não de eficácia real. Isto é, se o preferente, aquele que é sócio da sociedade anónima em questão, goza ou não do direito de, fazendo valer-se de uma decisão judicial, poder substituir-se, poder subrogar-se, como os juristas costumam dizer, poder subrogar-se na posição do adquirente das ações. Bom, e eu, quanto a isso, sem querer onerar ninguém com especiais detalhes sobre o tema, não tenho quaisquer dúvidas. Aliás, em linha, por exemplo, com o que pensa há muito tempo
o professor Coutinho de Abreu, em Portugal, onde o problema é muito semelhante, e em que vem dizer, aliás, nas lições de Direito Comercial dele, que, bom, mesmo nos pactos de preferência disciplinados no Código Civil, as exigências, os requisitos para que o pacto de preferência possa ter ou possa ser dotado de eficácia real estão cumpridos. Isto é, quer em termos de formalidades, quer em termos de registro. Não há nada que impeça, que este direito de preferência seja dotado de eficácia real. O que eu quero dizer com isto? E volto, digamos assim, ao punctum crucis de tudo o que tinha estado a dizer antes. Não nos podemos esquecer que o direito tem que ter uma certa adesão à realidade das coisas. E, portanto, se o objetivo deste direito de preferência é claramente fechar a sociedade comercial em questão à entrada, à intromissão de estranhos, então, tal como se faz em relação aos contratos de promessa, não é? Porque aí não há grandes dúvidas quanto a saber se os contratos de promessa disciplinados pelo Código Civil podem ter eficácia real ou não, de uma sentença de um tribunal permitir ao preferente obter o resultado que deseja obter. E, portanto, à parte de argumentos técnicos, que eu terei todo o gosto em discutir, se for caso disso, com quem esteja interessado em conhecê-los, eu tenho que dizer isto. Aliás, não sou suspeito para o dizer, porque muitas vezes defendo que há uma clara separação entre aquilo que é estritamente jurídico e aquilo que é da vida. Aliás, é uma confusão habitual nos dias que correm, infelizmente. Uma coisa são matérias jurídicas, outra coisa são matérias da vida prática, tal como ela se nos coloca todos os dias. Agora, a vida coloca exigências ao direito. O direito é uma ciência, um saber, como eu gosto de dizer, um saber que não pode olvidar, que tem como, não pode esquecer, que tem como objeto a realidade das coisas, tal como elas se passam. E, portanto, a minha posição quanto à eficácia real deste direito de preferência estatutário é clara. Um outro tema, e com isto termino estas minhas palavras. Um outro tema vulgarmente debatido, quer em Macau, quer em Portugal, aliás, a jurisprudência e a doutrina debatem muito este tema e não há uma posição conclusiva. Aliás, quanto a isto que vou falar agora, mais uma vez invoco a doutrina defendida pelo professor Augusto Teixeira Garcia, aqui em Macau, com a qual eu estou integralmente de acordo. Aliás, deu-se a feliz coincidência de defendermos isso mesmo sem haver sequer conhecimento pessoal entre os dois quando o fizemos, e depois viemos-nos a conhecer e chegámos à conclusão que, aliás, pensávamos exatamente da mesma maneira. Que tema é esse? O tema é o de saber se o direito de preferência consagrado estatutariamente se aplica ou não a transmissões gratuitas de ações. Vamos facilitar os negócios gratuitos. Não têm que ser doações, mas vamos fazer, não tem que ser forçosamente uma doação, mas vamos fazer um apelo claro aqui à figura da doação, até para simplificar o discurso. Bom, discute-se muitas vezes se quando o sócio que está integrado na sociedade planeia doar uma só ação, ou mais do que uma, a um sujeito que é estranho à sociedade, se
Os outros sócios, que já fazem parte do corpo societário, podem ou não fazer apelo a esta figura da preferência estatutária. Bom, e eu aqui também tenho uma posição clara. Sempre tive, aliás, embora admita, obviamente, que ela é passível de discussão e estou aberto a ser convencido do contrário. Mas os negócios gratuitos, máximo as doações, são claramente negócios que podem ser objeto destas preferências estatutárias. Porquê? Bom, designadamente, e com isto volto ao início da minha intervenção, porque se não for assim no direito civil, onde classicamente não se diz totalmente isso, mas vamos até presumir que se diz, se fizermos apelo à figura do direito civil, da preferência, do pacto de preferência, em que a doutrina defende que ela não se aplica quando o negócio preferível, quando o negócio hipoteticamente alvo do direito de preferência é uma doação, a doutrina vem dizer, e a jurisprudência, bom, aí o direito de preferência não pode ser exercido. Porquê? Simples. Porque o preferente não pode dar como contrapartida ao obrigado à preferência aquilo que o obrigado à preferência, o sujeito que está vinculado a dar preferência, visou com o negócio, com a liberalidade. E, portanto, o direito civil tende, esta palavra tende aqui não é indiferente, tende a entender que os negócios gratuitos não são passíveis de ser objeto de direitos de preferência, de pactos de preferência. Bom, nas sociedades, claramente que não pode ser assim. Nas sociedades anónimas, eu diria que claramente não pode ser assim. Aliás, quanto a isso, invoco logo uma frase que era do Dr. Orlando de Carvalho, mas que o professor Augusto Teixeira Garcia também usa muito a propósito deste tema, que era: se nós pensássemos o contrário, estávamos a deixar entrar pela janela aquilo que não quisemos deixar entrar pela porta. Ou seja, se nós considerássemos que uma doação de ações, de uma simples ação, não podia ser objeto deste direito de preferência dos restantes acionistas, isso significava que bastava que um acionista titular de apenas uma ação doasse esta sua ação, esta sua participação social, a uma pessoa individual, a uma pessoa coletiva, e depois, como é evidente, não podendo os restantes sócios, os restantes acionistas, exercer a preferência, o sujeito que se tornava donatário desta ação podia livremente, já na qualidade de sócio, e portanto sem que se pudesse aplicar o direito de preferência, transmitir onerosamente as suas ações. Daí em diante. Não pode ser. E, portanto, isto não é exatamente assim para o ordenamento jurídico português, designadamente porque o artigo 328 do Código das Sociedades Comerciais, e como diz o meu bom amigo Alexandre Sobral Martins, que também aproveito para daqui cumprimentar, esse artigo do Código das Sociedades Comerciais impõe especiais limitações quanto à configuração das preferências estatutárias, mas em Macau eu não tenho dúvidas, de acordo com o Código Comercial em vigor, será assim. Bom, e fico à disposição depois, no final, se quiserem discutir algum assunto, ser útil na resposta às perguntas que me queiram colocar. Muito obrigado. Como prometeu, uma linguagem simples e apelativa, um tema de veras talvez complexo ou alguma secura, como referiu. Passo então a palavra ao Dr. Rui Oliveira, que vai falar agora das garantias flutuantes, não é? Exatamente. Bem.
Muito obrigado, Dr. Luís Peçanha. Antes de mais, agradecer na pessoa do Dr. Rui Cunha, à Fundação Rui Cunha, a oportunidade de estar aqui, de poder expor um pouco sobre um tema que a mim me interessou e espero que também interesse a todos os que aqui estão presentes. E agradecer também ao Dr. Hugo Fonseca e ao Dr. Luís Peçanha pela, digamos assim, companhia de painel e pela brilhante exposição que o Dr. Hugo Fonseca acabou de com que nos presenteou ainda agora sobre um tema complexo, mas ao mesmo tempo bastante simplificado aqui pelo Dr. Hugo Fonseca. O meu tema, que é a garantia flutuante, eu mais do que questões sobre a garantia flutuante, eu proponho-me apresentar expositivamente a figura, porque, pelo menos para mim, era relativamente desconhecida e não é uma figura com que, pelo menos da minha formação, eu tenha tido qualquer contacto anterior. Nesse aspecto, julgo que o direito de Macau é relativamente pioneiro na recepção desta figura, que tem, digamos, origem noutros ordenamentos que não são muito familiares com o nosso, que são os ordenamentos da Common Law. E o direito de Macau foi, pelo menos tanto quanto eu sei, no domínio e na família do direito português, digamos, pioneiro na recepção desta figura. Fê-lo, obviamente, com alguns ajustes, porque os ajustes impõem-se sempre em função das especificidades do nosso ordenamento jurídico, com algumas cautelas também, e procurando, dessa maneira, rebater algumas das críticas a que esta figura tem sido sujeita nesses outros ordenamentos, e, se me é permitido dizê-lo, também acho que fê-lo com particular mérito. E acho que, nesse aspecto, acho que quer em Portugal, quer nos outros ordenamentos jurídicos que são familiares e mais próximos deste, está aqui um caso, acho que quase de estudo e de referência para a futura produção legislativa nesses ordenamentos. E eu começo portanto, apontar aquilo que é a noção que o Código Comercial nos dá da figura. Ela está, digamos, de certa forma, definida, ainda que aproximadamente no artigo 928 do Código Comercial, como sendo, portanto, a garantia flutuante é aquela que versa sobre todos ou parte dos bens, excetuados os imóveis, que estejam ou venham a estar afetados ao exercício de uma empresa e cujos efeitos ficam suspensos até o momento em que, verificado o fundamento previsto na lei ou no contrato, o credor provoca a consolidação da garantia. Eu li isto apenas para, vamos assim, enunciar aqueles que são os elementos, digamos, caracterizantes desta figura e que eu gostaria de dispor aqui um bocadinho mais em detalhe para que percebamos fundamentalmente no que é que ela consiste e como é que ela funciona. Em primeiro lugar, gostaria de apontar que se trata sempre de um contrato, e é um contrato que tem como partes, por um lado, um credor, obviamente, e, do outro lado, como devedor, o titular de uma empresa comercial. E o seu objeto incide sobre os bens todos, ou uma parte deles, presentes e ou futuros, que estejam afetos ao exercício de uma empresa comercial. Bom, o que é que daqui deste ponto de partida, o que é que se retira? A lei diz também que os efeitos desta garantia ficam suspensos. E ficam suspensos até que se verifique um evento posterior, ao momento da Constituição, que se chama a consolidação da garantia. Isto dito assim, digamos assim, diz-nos muito pouco sobre o que é que a garantia permite ou não permite fazer, que direitos é que confere ao credor e, fundamentalmente, como é que ela, no limite, permite a satisfação do crédito do credor. Bom, eu gostaria de começar até, desde logo, por pôr em questão, e isto é uma questão que depois
poderemos debater, se calhar, mais teórica, mas também com bastantes implicações práticas, porque a consagração que o legislador fez desta figura está eminentemente refletida no Código Comercial. Mas há, obviamente, e no Código de Registro Comercial também, mas há, obviamente, implicações que a mesma tem e que, obviamente, carecem de outras normas para poder integrar e para poder, eventualmente, até regular os efeitos em toda a sua extensão que esta garantia pode produzir sobre o património do devedor e da maneira como ela pode afetar os outros credores. E a questão é se verdadeiramente estamos ou não perante uma garantia. A garantia flutuante, num primeiro momento, não onera nenhum dos bens que constitui o seu objeto. E este objeto tanto pode ser definido em termos específicos, ou seja, a garantia pode identificar concretamente cada um dos bens sobre os quais poderá vir a incidir, ou incide, ou então em termos abstratos. Isto é, pode definir os bens em termos genéricos. E dessa forma abrangerá não apenas os bens que no momento em que foi constituída são objeto da empresa, mas também aqueles que no futuro poderão vir a integrar, digamos assim, o funcionamento da empresa. E se não onera os bens no momento da sua constituição, então para que é que serve a garantia flutuante? Porque as garantias, como todos sabemos, servem fundamentalmente para permitir ao credor, pelo produto da venda ou pelo valor dos bens que se encontram onerados, obter a satisfação do seu crédito. E isso não se verifica na garantia flutuante, ou pelo menos não se verifica num primeiro momento da garantia flutuante. A constituição da garantia flutuante visa e dá, nesse primeiro momento, apenas ao credor um direito, que é o direito de, verificado o fundamento previsto na lei ou no contrato, provocar a consolidação da garantia. E é com a consolidação da garantia que ela deixa de, digamos, flutuar para pousar sobre cada um dos bens que, nesse momento, que é o momento da consolidação, estão afetos ao funcionamento da empresa e estão, obviamente, compreendidos dentro do âmbito do objeto, tal como definido no seu ato ou título constitutivo. Eu não sei se isto é suficientemente claro, mas, pelo menos em termos de ideia, acho que se percebe que há dois momentos na constituição da garantia flutuante. O primeiro momento em que há um título constitutivo e um segundo momento que é marcado pela consolidação. O que é a consolidação? A consolidação é verdadeiramente a oneração dos bens, que constitui, de cada um dos bens, que constitui o objeto da garantia. A partir desse momento, diz-nos o artigo 936 do Código Comercial, que a garantia flutuante passa a ter os efeitos de um penhor ou de uma hipoteca, consoante a natureza dos bens. Não sei se é bem a natureza dos bens, se é mais o regime a que a sua oneração está sujeita, porque, como vimos da noção, os imóveis estão excluídos. Portanto, os imóveis não podem ser abrangidos pela garantia flutuante. Mas há outros bens, naturalmente, cuja oneração é feita por meio de hipoteca e, portanto, esses, se estiverem afetos ao exercício de uma empresa comercial, os automóveis, os navios, as aeronaves, e que são objeto de hipoteca, passarão a estar, digamos assim, onerados com os mesmos efeitos de uma hipoteca e, relativamente aos demais bens, passarão a estar onerados com os mesmos efeitos de um penhor. Portanto, aquilo que se verifica, e é este verdadeiramente, na minha análise, o elemento verdadeiramente caracterizador desta figura, é que no momento da sua constituição a garantia flutuante apenas atribui ao credor um direito de vir a onerar por ato seu. Já veremos como é que se faz a consolidação, mas no fundo por ato seu um verdadeiro direito potestativo do credor de provocar a oneração e de produzir este efeito sobre cada um dos bens que se constituem e que se incluem no seu objeto. Bom, discute-se por isso a natureza jurídica, se estamos perante uma verdadeira garantia, se estamos perante uma garantia que é verdadeiramente diferente do penhor e da hipoteca, ou se estamos perante outra coisa qualquer. Eu acho que esta discussão não é muito relevante, mas tem algumas implicações para efeitos
sobretudo, designadamente, no âmbito da falência, porque, como sabemos, há determinados negócios que podem ser afetados e que podem ser impugnados, designadamente com base em impugnação pauliana, no âmbito da falência, e a caracterização da garantia flutuante como uma garantia eventualmente real ou de outro tipo pode ser relevante para efeitos dessa impugnação e das presunções que a lei estabelece a esse propósito. Mas, traços largos, acho que é esta a caracterização geral da figura e acho que desta caracterização é possível e se permite, acho que é fácil, digamos assim, a distinção para outras figuras que lhe são próximas. E, portanto, como disse, para não estar sempre a repetir, o elemento decisivo, caracterizante da figura é, entre o momento da constituição e o momento da consolidação, não existe verdadeiramente qualquer oneração dos bens que são objeto da garantia, existe apenas um direito do credor de provocar essa mesma oneração. Bom, eu vou perante isto, eu acho que impõe-se desde logo uma explicação, que é, então, porquê? Qual é a função? Que sentido é que serve a garantia flutuante no domínio da prática jurídica? Porque se no final do dia vamos ter um penhor ou uma hipoteca, porquê é que nós precisamos deste processo todo para chegar ao mesmo resultado? Bom, o legislador de Macau acho que foi relativamente generoso, digamos assim, na admissibilidade ou na definição ou da extensão que permite portanto, à garantia flutuante, no que diz respeito ao seu objeto. Isto é, ela pode abranger todos e quaisquer bens, desde que não os imóveis, que estejam afetos ao exercício de uma empresa comercial. Não é assim tradicionalmente, ou pelo menos tipicamente, nos ordenamentos anglo-saxónicos. Elas aí encontram-se, sobretudo, limitadas a massas de bens circulantes, que são, digamos, fundamentalmente o estoque e os créditos que as empresas têm em cada momento. E eu creio que é verdadeiramente aí que a garantia flutuante cumpre uma função específica que lhe é própria e que os penhores e as hipotecas, pelo menos em termos práticos, não permitem realizar. Porque, relativamente a esses bens, não é fácil e não é pragmaticamente possível constituir penhores sobre cada um deles e estar constantemente portanto, a libertar esses penhores ou hipotecas à medida que esses bens vão sendo utilizados no curso normal da empresa. E porque, obviamente, a atividade da empresa funciona a uma tal velocidade que não é possível estar continuamente, portanto, se quer inventariar o volume, ou o número, e os tipos de bens que em cada momento integram a sua atividade. Pronto. E, portanto, a garantia flutuante permite para o devedor, pelo menos até o momento da consolidação, manter a disponibilidade total dos bens que integram a sua atividade, pode continuar a dispor deles no curso normal da sua atividade empresarial. Para o credor, ele passa a dispor de um direito de, verificado um determinado evento, provocar, por ato seu e sem necessidade de colaboração do devedor, a oneração daqueles bens e, a partir daí, depois sim, poder satisfazer o seu crédito. Permite também, e é este, sobretudo, diria eu, o efeito ou a importância fundamental desta, do seu ponto de vista do credor, que esta figura representa, que é, permite-lhe quase fechar o círculo de garantias sobre todo o património da empresa comercial. Nós, hoje, qualquer financiamento compreende uma série de garantias, onerações de bens essenciais e que estão, de certa forma, ligados fixamente à atividade da empresa,
seja por via de penhor, seja por via de hipoteca. Para isso não era preciso esta figura. Aliás, já temos entre nós o penhor mercantil que permite, de certa forma, portanto, permite ao devedor e ao empresário manter a disponibilidade dos bens e o funcionamento da sua empresa, portanto, sem desapossamento, mas relativamente aos outros bens, que são estes bens de natureza circulante, é mais complicado. E são normalmente estes que os credores não conseguem obter nenhum privilégio relativamente aos demais credores comuns. Estes são aqueles que no final do dia sobram, porque não é praticável a constituição contínua de garantias sobre cada um desses bens, e a garantia flutuante permite isso mesmo. Permite-o, é certo que a partir de um determinado momento, mas permite que os credores possam, digamos assim, obter uma garantia sobre aqueles bens que de outro modo não conseguem obter, sobre os quais não conseguem obter um privilégio em circunstâncias, portanto, diria quase normais. Nós hoje, qualquer financiamento tem essas hipotecas, tem os penhores, depois tem um penhor sobre as participações sociais se o financiamento portanto, for incumprido, tem fianças até dos sócios e de sociedades-mães dos sócios, mas depois, quando se trata de ir ao património da sociedade, ou melhor, do empresário, do titular da empresa, no final do dia pouco sobra, porque vão ter que concorrer com os demais credores. Normalmente, quando se trata de situações extremas, como a falência, normalmente as dívidas avolumam-se e o património é, a maior parte das vezes, escasso para atender a todas as dívidas da empresa comercial. E, portanto, isto permite, digamos assim, dar este privilégio final sobre os credores comuns. E é essa também, digamos assim, a maior crítica a que esta figura tem sido exposta nos ordenamentos anglo-saxónicos. É precisamente isso, é que constitui um ato verdadeiramente ostensivo relativamente a esses credores comuns. Porque no final do dia, se essa é a réstia de bens que sobra, então, se há alguém que tem um privilégio sobre elas, então os credores comuns sobra nada. Pronto. Mas, pronto, essa crítica obviamente, que sendo feita nesses ordenamentos também pode ser feita aqui. A questão coloca-se, sobretudo, perante a admissibilidade ou não da figura, e o legislador admite-a e admitiu-a, porque reconhece, obviamente, estes méritos, além de, obviamente, para o devedor ter ainda a vantagem de, porque aumenta a massa da garantia, obviamente também aumenta o volume do crédito que pode obter em função dos bens que consegue disponibilizar aos seus credores, para garantir os seus créditos. Eu vou apenas dar mais 2 ou 3 notas sobre este, porque eu acho que esta caracterização é verdadeiramente a caracterização que importa para percebermos um pouco a figura. Vou apenas dar 2 ou 3 notas sobre a sua constituição e sobre a questão da consolidação, que acho que são os aspectos fundamentais da mesma. Quanto à forma, a lei apenas exige um contrato escrito, com reconhecimento parcial de assinaturas. O contrato tem que apresentar um determinado conteúdo mínimo, que é o que é estabelecido pelo artigo 932 do Código Comercial, e pelo artigo 928, número 2, é necessário ainda que o caráter flutuante da garantia seja expressamente estipulado. Fundamentalmente, a garantia tem que ser registada. A constituição da garantia flutuante tem que ser registada, sob pena de a mesma não produzir efeitos sequer entre as partes, tal como as hipotecas. E tem que ser registada relativamente à empresa comercial, como também em relação a cada um dos bens que caibam no objeto da garantia e que estejam sujeitos a registro. Por exemplo, se estivermos a falar de uma aeronave, a garantia flutuante que abranja uma empresa comercial que tenha como bens compreendidos no âmbito desta garantia uma aeronave, a garantia flutuante tem que ser registada no registro comercial da empresa e no registro comercial das aeronaves.
A mesma coisa acontece relativamente à consolidação. A consolidação também tem que ser registada. Já lá iremos. Como disse há pouco, o efeito e a vantagem que a garantia flutuante apresenta é o facto de permitir ao devedor continuar a poder dispor dos bens que estão afetos ao exercício da empresa no curso normal dessa atividade. Mas podem ser estabelecidas cláusulas no ato constitutivo que importem a inalienabilidade desses bens, de alguns bens, que sejam, obviamente, identificados portanto, previstos no título constitutivo ou no documento escrito posterior relativamente a isso. Essa limitação, porém, não produz efeitos relativamente a terceiros. Mesmo que seja registada. Portanto, há questões que se podem colocar. Eu posso adiantar até já um pouco qual é a minha opinião sobre o assunto, mas, verdadeiramente, a garantia flutuante, até ao momento em que se verifica a consolidação, não protege o credor contra atos de disposição, mesmo em violação do contrato, dos bens que constituem objeto da garantia. E, portanto, não é punível relativamente a terceiros. Pode, obviamente, ser objeto de outras sanções, mas a punibilidade a terceiros não está garantida até então. Bom, a consolidação. A consolidação da garantia verifica-se, portanto, como disse há pouco, é um ato unilateral do credor. É um verdadeiro direito potestativo seu, que depende, obviamente, de um fundamento. Esse fundamento pode estar previsto na lei. Pode estar, não. A lei prevê alguns dos fundamentos de consolidação da garantia, podem ser afastados pelas partes, e as partes podem também, no contrato, que é o mais normal, criar outros fundamentos que permitam ao credor exercer esse seu direito de consolidar a garantia. A consolidação efetua-se por notificação ao devedor e está sujeita a registro. O facto de sujeito a registro é a notificação da consolidação. E, para o efeito, basta que o credor apresente a registro a notificação da consolidação, que deve indicar, naturalmente, o fundamento da consolidação. Portanto, o conservador, aqui o Dr. Vicente Monteiro poderá eventualmente desmentir-me, mas o conservador não deverá fazer um controle da substância ou do fundamento da consolidação, deve apenas verificar sobre se sim ou não foi, sob o ponto de vista formal, cumprida a notificação ao devedor e de registrar o facto em conformidade. Como disse há pouco, a partir da consolidação, porque esta consolidação, este registro deve ser feito não apenas em relação à empresa comercial, mas também em relação a cada um dos bens que, estando sujeitos a registro, integram o objeto da garantia. A partir daqui, tudo se passa, em relação a cada um destes bens, como se de um penhor ou uma hipoteca se tratasse. E é pelo exercício dos direitos que o credor passa então a dispor ao abrigo, digamos assim, do regime do penhor e da hipoteca, que ele vai satisfazer a sua... tem a possibilidade de vir a satisfazer o seu crédito. Por último, quanto à sua extinção. A lei não é, o regime do Código Comercial não é exaustivo relativamente a isto, e, aliás, deixa, obviamente, várias hipóteses para, digamos assim, para o regime geral, e, portanto, a lei refere apenas, digamos assim, o cancelamento a pedido do credor. Ou seja, a lei estipula um dever do credor de requerer o cancelamento do registro quando cesse, do registro da consolidação, quando cesse a situação que a determinou. Se há um incumprimento e o incumprimento é remediado, é sanado, então, sem prejuízo
da vigência da garantia flutuante e do direito de voltar a consolidar a garantia se verificar um outro evento ou um novo incumprimento, então o credor deve requerer imediatamente o cancelamento do registro da consolidação. Outras causas, obviamente, devem ser admissíveis, a impugnação judicial da consolidação, a extinção da dívida que lhe serve de causa, essa não só extingue ou deve extinguir, digamos assim, o efeito da consolidação, mas a própria garantia flutuante, porque, por causa da característica da acessoriedade. E quanto a isto, gostava de fazer aqui uma pequena nota que me esqueci anteriormente, que tem a ver com o seguinte. É que, lá está, uma das características essenciais da garantia flutuante, como qualquer garantia, é da acessoriedade e, portanto, ela está ligada às vicissitudes do crédito, da relação creditícia que garante. Uma especificidade da garantia flutuante é que ela apenas pode garantir dívidas que surjam do exercício da empresa comercial. E, portanto, estão vedadas a possibilidade de prestar garantias flutuantes para garantia de dívidas de terceiro, designadamente sociedades que possam eventualmente estar em relação de grupo, de domínio ou qualquer outra relação com a sociedade, isto é, com o titular da empresa comercial. E o legislador procurou também aqui, de certa maneira, criar alguma ligação material entre o exercício da empresa comercial e, digamos, a suscetibilidade de uso desta figura, reservando-a para as situações em que a dívida nasce, portanto, a obrigação nasce precisamente do exercício dessa empresa, de certa maneira procurando, digamos assim, quase garantir que há, digamos assim, que ela nasce de certa forma, ligada à criação de valor para a empresa. Acho que é, no fundo, esta a ideia fundamental. Uma reflexão final. Acho que a importância prática já fui expondo aqui. Aponta-se, obviamente, uma grande fragilidade desta figura, que é o facto de ela, até o momento da consolidação, não permitir e não garantir ao devedor quaisquer, digamos, direitos contra terceiros. E, portanto, se o devedor alienar os bens que integram o objeto da garantia, mesmo que em violação do contrato e mesmo, portanto, fora do curso normal da atividade da empresa, o titular da garantia flutuante não terá, por essa via, qualquer direito de sequela e, portanto, não tem direito de provocar a consolidação desses bens na esfera de terceiros. Não é assim noutros direitos, designadamente não é assim no caso do direito inglês, não tenho a certeza que seja assim no direito norte-americano, confesso que não consegui concluir muito bem sobre essa questão e, portanto, não tenho uma conclusão definitiva sobre isso. Uma das críticas que tem sido apontada, como disse há pouco, é a injustiça que isto pode criar para os credores comuns. Em noutros ordenamentos, o legislador ou a prática jurídica tem, digamos assim, estabelecido ou aceite que, em caso de falência e as garantias flutuantes tenham sido constituídas num determinado período, normalmente um ano, anterior à declaração de falência, são consideradas nulas. Nós aqui não temos, o legislador não foi tão longe, portanto não foi ao regime da falência regular especificamente este assunto. Restará, pronto, e para obviar estes efeitos, restará aos credores eventualmente socorrer-se da impugnação pauliana, como fui adiantando há pouco, e nesse contexto, eventualmente socorrer-se da norma do artigo 1106, a linha C do Código de Processo Civil, que estabelece a presunção de má-fé em relação às garantias reais constituídas por título posterior ou das obrigações que asseguram, no ano anterior à data da declaração de falência, e as constituídas simultaneamente com as obrigações respectivas dentro dos 90 dias anteriores à data da mesma sentença. É uma questão que, obviamente, merecerá discussão, porque, como disse há pouco, a caracterização da garantia flutuante como garantia real não é evidente e, portanto, poderão colocar-se até questões sobre a aplicação desta norma. Pronto, da minha parte é tudo. Eu acho que isto é uma apresentação já vai longa. Não sei se muito clara, mas pelo menos acho que serve para nos dar a todos
umas luzes sobre a figura e podemos todos até em conjunto aprofundar, para quem tiver esse interesse, os nossos conhecimentos sobre a mesma, como disse, que pelo menos para mim era até há bem pouco tempo relativamente desconhecido. Muito obrigado. Eu penso que foi muito clara a exposição, muito completa também. Talvez seja o momento para passar a palavra para a audiência, não é? Para as perguntas, tendo em conta que há aqui claramente interesse prático nestas questões, não é? Se alguém quiser colocar alguma dúvida, alguma questão sobre os temas. Também podemos trocar questões entre nós. Sim. Estou a brincar. Mas parece-me que há aí alguém interessado. Boa tarde, muito obrigado. Eu faria uma pergunta a cada um, se pudesse ser. Uma ao Dr. Rui Filipe Oliveira, se poderia, enfim, terá eventualmente abordado esta questão. Eu reparei que há no regime dois momentos de registro, da prova garantia e depois da consolidação. Vi aqui, enquanto o Sr. falava, que há uma norma específica sobre a prioridade das garantias flutuantes entre titulares de garantias flutuantes. E eu queria só saber se poderia esclarecer-nos um pouco como é que funciona exatamente a prioridade, quer entre garantias flutuantes, quer relativamente a outros garantes, de penhores ou hipotecas, como é que funciona face aos dois momentos da garantia flutuante de registro, as prioridades entre eles e outros. E ao Dr. Hugo Fonseca, enfim, sou um bocado tratado pelo doutor, nós conhecemos muito bem, mas falaste de duas questões essenciais, de dois pontos de diferenciação, ou de, enfim, de caracterização da preferência nas ações, foi a questão do direito real da eficácia real. Da eficácia real, desculpa, e dos negócios gratuitos. Queria só fazer uma pergunta muito genérica, mesmo, enfim, abrir uma porta. Quais são duas ou três questões essenciais que sejam debatidas na doutrina ou na jurisprudência sobre o direito de preferência nas ações? Quais são os grandes pontos de polémica? E se quiseres falar em algum? Não sei qual é a resposta que primeiro... Bem, tanto me faz, mas pode começar primeiro o doutor Rui Filipe Oliveira. Muito obrigado pela pergunta, Dr. Jorge Menezes. Bom, relativamente à questão da prioridade de garantias flutuantes, a lei tem uma disposição específica sobre a questão. Havendo várias garantias flutuantes, o fundamento ou a consolidação de uma constitui fundamento para a consolidação das demais. E entre elas, a prioridade resolve-se pela prioridade do registro da sua constituição. Ou seja, a que tiver sido constituída primeiro é a que prevalece sobre as demais, independentemente de ter sido ou não a primeira a ser consolidada. Relativamente às outras garantias, e portanto, designadamente os penhores e hipotecas que possam incidir sobre cada um dos bens, lá está, como a garantia não produz efeitos, ou melhor, enquanto tal, sobre cada um dos bens que potencialmente pode integrar o seu objeto, eu diria que integram o seu objeto, porque ela é uma garantia sui generis, confere num primeiro momento, digamos assim, um direito ao credor de, por ato seu, onerar cada um dos bens no futuro, mas é apenas a partir do futuro, ou seja, do momento em que há a consolidação, que a garantia se consolida, os ingleses dizem cristaliza, nesses bens. E, portanto, só a partir daí é que ela produz efeitos relativamente a terceiros. E, portanto, se houver, mesmo entre o momento em que tenha sido constituída a garantia, e registada, obviamente, porque senão não é validamente constituída, e o momento da consolidação, o devedor constituir sobre esses bens outras garantias, e elas prevalecem, ou terão prioridade, sobre a garantia que resulta da consolidação, ou o efeito que resulta da consolidação da garantia flutuante. Portanto, eu admito, até porque, vamos lá ver, isto é um tema e eu não tenho certeza também de ter uma resposta exata e certa para essa questão. Eu acho que a norma do artigo 931, número 3, é muito clara. Pronto, ela diz que a garantia flutuante não é punível a terceiros antes da inscrição no registro comercial da notificação da consolidação prevista no artigo 934. E, portanto, eu acho que daqui resulta inevitavelmente esta resposta. Agora, eu admito que se possa questionar se isto possa ou não ser lido restritivamente.
pelo menos relativamente aos bens que sejam sujeitos a registro e relativamente aos quais tenha sido inscrita portanto, a constituição da própria garantia flutuante. Por quanto a esses, verdadeiramente já há especificação. Ou seja, portanto, a solução até poder-se questionar se não deveria ser diferente. Lá está, não tenho uma resposta, tenho a questão, também para mim, inclino-me para que não, apesar de tudo, mas de todo modo, acho que esta questão pode-se colocar. Isto é, se relativamente aos bens que tenham sido especificados e, portanto, relativamente aos quais a garantia a sua constituição tenha sido registada, se relativamente a esse, este regime também deve valer. Admito que possa haver argumentos no sentido contrário, porque aí já há uma especificação e, portanto, não há questão sobre a indeterminação do objeto da garantia. Agora, dir-se-á, bom, mas se é assim, então, para que é uma garantia flutuante quando já há um penhor ou uma hipoteca disponível? Ou seja, o próprio devedor, relativamente a esses bens, poderia, em vez de ter uma garantia flutuante, poderia ele próprio ter exigido e poderia ter constituído um penhor e uma hipoteca. Pronto. Eu deixo a questão. Pronto, confesso que inclino para não, precisamente por isso, e acho que esta norma é, digamos assim, suficientemente expressa para afastar, digamos assim, ou melhor, para estabelecer a prioridade da garantia, ou melhor, que resulta os efeitos da consolidação relativamente a terceiros. Não sei se respondi à questão. Bom, no que a mim me concerne, eu acho que começo por pedir desculpa porque eu estou visivelmente sobrepado com uma constipação, pelo menos espero que seja uma constipação, que me impede, aliás, de falar muito, o que é bom. Mas bem percebi a questão colocada. Ela tinha que ver com os dois pontos que são mais debatidos, discutidos pela jurisprudência e pela doutrina. Há vários. A verdade é essa. Eu destaco dois, até por uma questão de facilidade dispositiva. E para não onerar toda a gente com questões que são menos importantes. E essas questões são basicamente estas. Saber, em primeiro lugar, se este direito de preferência dos acionistas tem ou não eficácia real. Devo dizer que essa é uma questão controvertida mesmo. É uma questão complexa. Aliás, já debati várias vezes com o Dr. Rui Oliveira, embora tenhamos a mesma opinião de fundo, e eu acho que sim, que é um direito de preferência que deve gozar de eficácia real. Devo dizer, já que levanta a questão, que, como acontece muitas vezes no direito, aliás, isso é destacado na tese de doutoramento do Dr. Alexandre Sobral Martins. O termo eficácia real aqui presta-se a muitas dúvidas e a várias questões. Bom, desde logo há que definir o que é essa eficácia real. Bom, e a eficácia real que está em causa, como bem, aliás, identifica, quem sou eu para dizer e bem, mas como bem identifica o Alexandre Sobral Martins, é uma questão que tem que ver com o direito de sequela. Portanto, não tem propriamente a ver com o efeito erga omnes, como nós juristas costumamos dizer, da preferência, porque esse efeito erga omnes, o facto desse direito de preferência, depois de estatutariamente consagrado, no momento da constituição da sociedade, para simplificar, estar vertido no texto do estatuto, não está em causa, porque esse direito de preferência, como é evidente, vai, sob pena de frustração da própria função desse direito de preferência. Mas ninguém duvida disso. Vai impor-se aos acionistas que, por exemplo, não eram acionistas no momento em que a sociedade comercial foi criada, mas que depois
se tornam acionistas por transmissão, nomeadamente onerosa, de ações por aqueles que, desde o momento inicial, eram acionistas da sociedade. Portanto, essa questão da eficácia real tem que ver com o direito de sequela, se quisermos ser rigorosos em termos jurídicos, como bem identifica na tese de doutoramento o Dr. Alexandre Sobral Martins, tem a ver com o direito de sequela. Para fazer justiça, já que estou a citar o autor, que aliás prezo bastante, o autor em causa, por exemplo, tem a opinião de que não há direito de sequela neste direito de preferência. Mas a exposição que está a fazer, aliás, este é o perigo do tema, e por isso é que fiz uma apresentação propositadamente curta da questão, tem muito a ver também com as especificidades do artigo 328 do Código das Sociedades Comerciais. Especificidades essas que não são integralmente transponíveis, ou não são mesmo transponíveis para o texto legislativo atualmente em vigor em Macau. E, portanto, na sua exposição, o Dr. Alexandre Sobral Martins debate-se com uma série de constrições e com uma série de problemas, designadamente quanto à eficácia real do direito de preferência em questão, com que nós, na região administrativa especial de Macau, não temos que nos debater, para aligerarmos até a discussão. Bom, a lei de conclusão, a que tese é que adere o Dr. Alexandre Sobral Martins? Adere a esta, dizendo que esta preferência estatutária não tem eficácia real, não goza de direito de sequela. Em Macau, eu não tenho dúvidas que temos que achar que sim. E desde logo pelo facto de não haverem constrições legais do texto legislativo que se nos coloquem, mas por aquele aspecto simples que eu quis destacar na minha intervenção inicial. É que se o preferente não puder fazer suas as ações que o obrigado à preferência projetou alienar a um terceiro, recorrendo a uma decisão que, note-se bem, é uma decisão judicial, não é? Então, eu diria que este direito de preferência fica largamente vazio do seu conteúdo. Se um tribunal, analisando a questão que se coloca, vamos agora abstrair do circunstancialismo, chegar à conclusão que aquele direito de preferência previsto nos estatutos se aplica àquela alienação de ações, então a decisão proferida por esse tribunal, a sentença proferida pelo tribunal, deve poder servir como meio, como instrumento bastante, para que o preferente possa subrogar-se, possa fazer substituir-se ao adquirente das ações do negócio projetado pelo obrigado à preferência, relativamente às mesmas ações. Bom, esse é um dos temas que a doutrina e a jurisprudência debatem. E, aliás, em Portugal, ainda hoje há quem diga... eu nomeei, aliás, a posição do Dr. Coutinho de Abreu. Eu trato as pessoas de Coimbra por doutor, porque em Coimbra somos todos doutores, não há professores. E, portanto, não há nenhuma falta de respeito. Antes, pelo contrário. Dizia eu, há quem defenda, o Dr. Coutinho, como eu destaquei, agora perdendo o fio à meada, o Dr. Coutinho de Abreu defende, desde sempre, aliás, nas suas lições, que este direito de preferência, quando estatutariamente consagrado, deve gozar de eficácia real, da dita eficácia real, que é, na verdade, um direito de sequela. Bom,
Segunda grande questão, essa sim muito debatida pelos tribunais portugueses e pelos tribunais de Macau. E pelos autores, claro. A de saber se este direito de preferência se aplica ou não quando a transmissão das ações, potencialmente objeto do direito de preferência, é uma transmissão gratuita de ações. Por exemplo, uma doação de ações. Bom, eu quanto a isso tenho uma posição muito simples. Em Portugal, por causa justamente do artigo 328 do Código das Sociedades Comerciais, eu admito que seja possível discutir a questão e admito que a posição de quem defenda, como é o caso do Dr. Santos Val Martins, de quem defende aqui uma doação de ações, não é um objeto possível deste direito de preferência estatutariamente consagrado. Agora, em Macau não. Por uma razão que é desde logo esta. Quer dizer, eu sou muito sensível a esta argumentação. A argumentação que eu nomeei na minha intervenção inicial. Nós não podemos deixar entrar pela janela aquilo que não quisemos deixar entrar pela porta. E, portanto, bastaria que um acionista doasse uma única ação a um terceiro para que daí em diante esse mesmo terceiro pudesse negociar, livre de quaisquer direitos de preferência, todas as ações que lhe fossem transmitidas. Não é? Porque já era sócio, já é acionista. E, portanto, essa parece-me uma coisa que não podemos deixar de ter em vista, claramente. E, sem querer alongar-me, aliás, a minha intervenção inicial não foi muito, espero eu, não foi muito longa, portanto, sim, ainda me sinto credor de alguma possibilidade de explicação. Um ponto, em termos mais teóricos, é o de sabermos. É um ponto, aliás, clássico, típico do direito. É um ponto de sabermos se a figura do pacto de preferência civilístico, previsto e regulado no direito civil, é transponível ou não para o direito comercial. Porque o direito comercial fala em direito de preferência dos acionistas, mas, como é evidente, não regula vários aspectos desse direito de preferência, não especifica em que é que consiste esse direito de preferência. Aliás, como é natural e salutar que o legislador faça, devo dizer. Não. Portanto, essa é uma tarefa que não cabe em primeira linha ao legislador fazer. E, portanto, essa é a questão, a de sabermos se os civilistas dizem que o direito de preferência, os pactos de preferência, não podem ser, não são válidos, não valem, quando incidem sobre negócios gratuitos. Em princípio, o doutor Henrique Mesquita, que escreveu sobre o assunto, na sua tese também de doutoramento, ónus reais e obrigações reais, explica claramente que não é sempre assim. Mas, para aligerarmos agora, vamos dizer que, em geral, no direito civil, quando o negócio objeto de preferência é um negócio de troca ou de doação, não pode ser exercido o direito de preferência. Porquê? Porque não pode ser satisfeito na mesma medida o interesse do obrigado à preferência pelo preferente, que não consegue oferecer ao obrigado à preferência uma contrapartida que satisfaça na mesma medida os seus interesses. No fundo, esta questão muito prática que se coloca. Bom, isso deixa claramente de ser a principal preocupação
ou deixa de poder ser a principal preocupação a partir do momento em que nós, funcionalisticamente ou não, agora pouco importa, fizemos uma análise do direito de preferência estatutariamente consagrado, peço desculpa, como especialmente sendo um instrumento que os sócios quiseram, ao criar a sociedade, deixar vertido no estatuto para barrar, para limitar a entrada de certos sujeitos no grêmio societário. E, portanto, se os sócios, ao criarem a sociedade, não quiseram que o fulano X ou Y, agora para simplificarmos o discurso, ingressassem no grêmio social, então, essa vontade dos sócios fundadores deve merecer guarida do direito, designadamente do direito comercial, mesmo quando o negócio pelo qual foi feita a transmissão das ações a estranho é um negócio gratuito. Não vejo razão para não ser assim. Por amor... repare, é um exemplo engraçado. Agora, eu percebia como tal. Agora, a questão tem que ver com um aspecto crucial desta preferência estatutária. É que o interesse a ter em vista, em primeira linha, é o interesse dos sócios fundadores que criaram aquele direito de preferência e que não pode ser frustrado pela mera fisionomia do negócio de alienação das ações. Portanto, pouco importa a causa, se é passional ou não, agora estou a brincar, se é passional ou não, que levou um determinado acionista a alienar as suas ações a outro. Muito bem. Eu talvez aproveitasse só para colocar uma questão muito prática, que é alguma coisa aqui em Macau, nos nossos tribunais, nossa jurisprudência, que seja útil referir ainda sobre os temas? Isso é praticamente um assunto interminável, não é? Mas eu diria que sim. Uma das, na parte que me diz respeito, depois cedo a palavra, como é evidente, ao Dr. Rui Oliveira. Mas uma das questões candentes postas na jurisprudência de Macau, aliás, há uma decisão de um tribunal de Macau que recordo com particular enfoque a esse respeito, é a decisão que justamente incide sobre este tema que eu referi em último lugar. Ou seja, saber se o direito de preferência, estatutariamente consagrado nos estatutos de uma grande sociedade de Macau, pode ou não ser exercido quando o negócio de transmissão das ações é gratuito, é uma doação. Para responder diretamente à questão que me colocou, que é controvertida a questão, claramente que sim, porque o tribunal em Macau veio dizer, bom, se isto é um direito de preferência, mecanismo típico, aliás, de limitação à transmissão das ações, então, a preferência, ainda que estatutariamente consagrada, não é aplicável. Porquê? Porque o negócio de transmissão das ações é gratuito. Bom, eu sobre a garantia flutuante não conheço nada, apesar de ter procurado, confesso que não encontrei nada. Relativamente à questão da preferência, sim. O Dr. Fonseca provavelmente está a referir-se à mesma decisão que eu conheço. Apesar de tudo, eu gostava de poder dizer quanto a isso uma coisa, que é que acho que os tribunais aqui não fecharam a discussão. Relativamente, quer quanto à aplicação da preferência a negócios gratuitos, maxime às doações, quer relativamente à questão da eficácia real. Acho que quanto à questão da eficácia real, os tribunais simplesmente exigem, e isto é uma questão que já não se resolve, porque os estatutos que foram, digamos assim, lavrados já há 50 anos atrás, já não há forma de se lhes mexer. Ou pelo menos é muito difícil. Outros, pronto, mas fundamentalmente aquilo que o tribunal exige quanto à questão da eficácia real é que tem que ser expressa. Tem que ser expressa nos estatutos a vontade de atribuir eficácia real àquela preferência. E isso, alguns têm, e todos nós
que vamos, digamos assim, folheando os estatutos de sociedades comerciais na nossa vida profissional, vamos encontrar alguns, mas na maioria dos casos não será assim. Na questão dos negócios gratuitos. Peço imensa desculpa só de interromper. Uma questão, porque tem a ver com um tema que é da minha particular preferência, porque, como é evidente, isso coloca uma questão vital de interpretação da própria cláusula estatutária. Evidente. E a mesma coisa relativamente à questão dos negócios gratuitos. Porque, mesmo tendo considerado que não se aplicava, a verdade é que o Tribunal fez um esforço de interpretação. Claro. No sentido de procurar ver se a cláusula deveria ou não abranger os negócios gratuitos. Chegou a uma conclusão que é não, que foi não. Ou seja, entendo que aqui não se aplica aos negócios gratuitos. Mas o esforço interpretativo que faz mostra, e agora estamos a tentar, digamos assim, interpretar a própria decisão judicial. Pôs a questão em sede interpretativa. Pôs a questão em sede judicial e, portanto, que admitiria, em princípio, a possibilidade de a limitação, ainda que são as chamadas preferências impróprias, há as próprias e as impróprias. As próprias são aquelas típicas que o Dr. Hugo Fonseca falou do direito civil, e as impróprias serão estas de construção societária, que visam propriamente atender a outros tipos de negócios que frustrarão os interesses dos sócios em vedar, portanto, a entrada de terceiros não desejados. E aqui foi isto. Parece-me que, apesar de tudo, a questão não está resolvida. E, portanto, não sei se o Dr. Fonseca tem a mesma opinião ou não, mas este é um pequeno contributo que eu tenho, que é a minha análise também destas decisões e daquilo que os tribunais de Macau têm, até agora, pelo menos. Normalmente costuma falar-se em preferências impróprias, já agora eu não ia debruçar-me sobre essa questão, mas, muito rapidamente. A propósito de uma outra questão, e é a questão que tem que ver com as dificuldades de prova da simulação. Ou seja, há um acionista que comunica aos restantes sócios que pretende alienar uma das ações, para simplificarmos, por um valor extraordinariamente exagerado. Isso, aliás, é objeto de análise pelo professor Augusto Teixeira Garcia. Bom, e os restantes sócios não querem exercer a preferência, porque o valor de exercício da preferência é extraordinariamente elevado. O que é que se defende no quadro justamente das preferências impróprias é que pode haver espaço para o exercício da preferência pelo valor real das ações, quando isso esteja expresso no texto estatutário. Foi apenas um acrescento que eu quis agora fazer. A minha intervenção não versou sobre esse assunto, mas já agora, já que falou em preferências impróprias, eu que achei por bem acrescentar isto. E oportuno. Eu talvez perguntasse novamente à audiência se há mais questões, alguma pergunta mais cadente, mais importante, queiram colocar. Tomei nota da falta de litígio no que diz respeito à garantia flutuante. Acho interessante, de facto, que se use tanto na prática que ninguém coloque. E, a questão que foi colocada era uma questão eminentemente litigiosa, não é? Prioridade em relação às restantes garantias. Não sei se ficamos por aqui ou... Então, muito obrigado pela atenção, obrigado por terem vindo. Boas noites a todos. Dr. Rui Cunha, até breve. Muito obrigado. Uma palavra final, só expressar ao painel, agradecer as palavras que dirigiram à Fundação e aos propósitos da organização destas reuniões, mas, além disso, eu tenho de agradecer a vossa disponibilidade em participar nessas sessões. Eu gostaria, como responsável pela Fundação, que muitos dos praticantes, muitos que estão envolvidos na atividade jurídica, também se disponibilizassem, porque podíamos transformar isto como um sítio onde, a pensar nos problemas, encontramos as soluções
serão as melhores soluções, quer para hoje, quer para amanhã, quer até para as modificações que vão acontecendo nos diplomas que agora estão em vigor. Esse agradecimento pela vossa disponibilidade e agradecimento a todos que estiveram aqui presentes e que levantaram algumas questões, não foram muitas. Eu tinha uma de natureza prática, não sei se ainda vou a tempo de fazer, como ainda são 8 horas. Senhor professor, referiu que é a favor de que é admissível o exercício da preferência em caso de uma doação. Sim. Agora, isso pode levantar uma questão de natureza prática. O preferente vai pagar o quê? Pois, essa é a questão. Mas o Código Comercial de Macau e a legislação, melhor dito, a legislação comercial de Macau, fornece-nos uma resposta quanto a isso. Eu percebo perfeitamente a questão que coloca, aliás, é a questão tradicionalmente colocada, ou seja, quando temos um animus donandi, é assim que se costuma dizer, como é que satisfazemos esse animus donandi? Como é que o preferente pode satisfazer esse animus donandi do doador? Bom, eu diria claramente, aliás, sem querer repetir os argumentos que já expendi, que a legislação de Macau nos dá uma resposta para esse problema, que tem que ver justamente quer com o Código Civil, quer com o Código Comercial. No Código Civil tem o artigo 873. No artigo 873 do Código Civil, basicamente do que é que se trata? Da questão vulgar, aliás, de as partes intervenientes no negócio de compra e venda não preverem preço para a alienação. E o Tribunal tem que fixar um preço para essa alienação. Bom, mas essa é uma questão genérica posta pelo direito civil. Portanto, eu prefiro ir ao direito comercial, até porque, como eu referi logo na minha intervenção inicial, o artigo 4º do Código Comercial impõe-nos que prefiramos o direito comercial quando tínhamos norma disponível para resolver o problema que temos em mãos. Não é? No Código Comercial, agora para encurtar a exposição, encontra designadamente o artigo 343 do Código Comercial, que diz que o valor da amortização das ações, sim senhor, para outro tipo societário, de que eu não falei, mas em que é perfeitamente possível fazermos a analogia. Não vou agora dissertar sobre esse assunto, mas o professor Augusto Teixeira Garcia pensa exatamente assim. E bem, do meu ponto de vista. Auditor de contas, ou sociedades de auditores de contas, que justamente têm como escopo determinar qual é o valor real, o valor de mercado daquela ação que um acionista projetou doar a um terceiro, alguém que não era sócio. E, portanto, para preservarmos esse direito de preferência, o direito de preferência que os sócios consagraram no Estatuto, visando fechar, porque é disso que se trata, visando fechar a sociedade à intrusão de estranhos, quando o negócio seja de doação, em que a ação não tem um preço, o negócio de alienação da ação não tem um preço, porque é uma doação, justamente, é uma liberalidade. Então, a regra tem que ser a que vale para a amortização da ações. E, portanto, designadamente, o valor real, o justo preço, como se costuma dizer, não é? É uma palavra do Código Civil, deve nortear-nos na fixação do valor pelo qual o preferente pode exercer o seu direito, vedando, lá está, a intrusão de estranhos no grêmio societário. Mas, claro, esta é uma questão controvertida e, portanto, esta é uma resposta possível.
para a questão. Obrigado pela pergunta. Pronto, creio que vamos chegar ao fim. Novamente, os agradecimentos da vossa presença e ficamos à espera que hajam muitas sugestões e que nos façam chegar temas e assuntos que poderíamos aqui debater e trocar impressões, e isso é sempre útil em direito, porque ninguém consegue saber tudo e é preciso, em direito, estarmos sempre a procurar estudar e procurar encontrar soluções. Muito obrigado a todos.